Olá, eu sou a Tatiana Schulz, autora do livro Maternidade, Presente ao Fardo, publicado pela editora Pão Diário, e gostaria de desejar a cada uma de vocês um feliz Dia das Mães. Hoje é Dia das Mães, domingo. O Pão Diário abriu uma oportunidade para os seguidores das redes sociais, Instagram, Facebook, deixarem suas perguntas sobre maternidade para que eu tivesse a oportunidade de responder. E a gente recebeu várias perguntas e a gente vai estar respondendo hoje algumas perguntas sobre maternidade no melhor da nossa habilidade. Então a gente vai para essas perguntas agora que a gente recebeu essa semana, que falam sobre maternidade. Então vamos lá? A primeira delas é como falar com os filhos adolescentes sobre sexualidade. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre educação sexual é que a educação sexual não deve ser apenas uma conversa isolada quando a criança atinge a puberdade. Mas a educação sexual é um processo contínuo que começa na infância. Desde pequeno é comum as crianças terem dúvidas sobre esse assunto, sobre o seu corpo, perguntar por que o papai é diferente da mamãe, como que uma mulher engravida, de onde eu vim, como o bebê sai da barriga da mamãe e outras questões. O importante é saber que nós nunca devemos mentir para uma criança, mas responder a pergunta de uma forma honesta e, claro, de acordo com o entendimento da criança, passando aquela informação que ela tem capacidade de entender. Sempre explicando que foi o Senhor quem nos criou da forma que somos únicos e especiais para Deus e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Conforme a criança vai crescendo, é importante falar sobre as mudanças que acontecerão no corpo e no emocional com a chegada da puberdade e da pré-adolescência. Enfatizar que essas mudanças são normais e naturais e que não há necessidade de se envergonhar porque o corpo está mudando. É importante nunca expor a criança ou adolescente, falando sobre a intimidade dele ou fazendo piadinhas na frente de estranhos ou parentes. Existem livros e materiais de apoio, apostilas fantásticas que podem nos ajudar a ter essa conversa com os nossos filhos. O mais importante é saber que os nossos filhos vão aprender sobre sexualidade. A pergunta não é se eles vão aprender, a pergunta é como eles vão aprender e de quem. Nós, os pais, devemos ser a fonte para os nossos filhos de informação séria, diante dos princípios bíblicos da Bíblia, e nós podemos guiá-los da forma correta, explicando a beleza que existe no plano de Deus para a sexualidade. Ou, se a gente não fizer o nosso papel, essa informação virá de forma distorcida, através da mídia e dos amigos. A verdade é que não podemos nos dar o luxo de não conversarmos com os nossos filhos sobre este assunto tão importante. A segunda pergunta que a gente recebeu é sobre maternidade solo. O que a Bíblia diz sobre maternidade solo? Claro que se a gente for olhar no mundo ideal e perfeito, toda criança teria tanto o pai quanto a mãe para caminhar ao lado dela. Mas a verdade é que vivemos em um mundo onde muitas vezes as coisas saem dos eixos. Pode ser por causa de uma viuvez, pode ser uma gravidez não planejada por uma pessoa ainda solteira, ou um dos pais que por alguma razão deseja abandonar o barco e o outro fica sem opção a não ser criar os filhos sozinhos. Mas o que vemos na Bíblia, história após história, é que temos um Deus que redime a nossa vida. Temos um Deus que é capaz de transformar cinzas em coroas de justiça e pranto em óleo de alegria, conforme Isaías 61. E o Senhor é capaz de pegar uma situação talvez não tão ideal, de um pai ou uma mãe que tem que encarar, a maternidade ou a paternidade sozinhos, solos, sem o companheiro do lado, e transformar essa dificuldade em uma linda história. No Salmo 68,
O Senhor se identifica como o pai dos órfãos e o defensor das viúvas. Então, o que eu posso dizer hoje para você, mamãe, ou você, papai, que está criando seu filho sozinho, sem a ajuda de um esposo ou esposa, é que o Senhor é com você. Ele vê suas dificuldades, ele se importa com seus filhos e ele é o ajudador, o conselheiro, aquele sempre presente. A graça dele nos basta. A terceira pergunta que a gente recebeu é como lidar quando os pais terceirizam a educação dos filhos para os avós. É difícil falar sobre uma situação específica sem saber os detalhes e tudo mais, né? Mas o que a gente pode falar sobre terceirização? A gente pode falar um pouquinho sobre terceirização de filhos. Terceirizar é passar a responsabilidade para alguém, como uma empresa terceiriza os serviços. Então, terceirizar os filhos significa que é transferir uma responsabilidade que é nossa para terceiros. Pode ser os avós, a escola ou até a televisão. A verdade é que a Bíblia é bem clara sobre como Deus estabeleceu os pais como primeira autoridade na vida dos filhos. Deus nos ordena, em sua palavra, a instruirmos nossos filhos, a guiá-los, a corrigi-los em amor. E essa responsabilidade é dada aos pais. Transferir isso, ou simplesmente se eximir, não cumprir essa responsabilidade, pode gerar consequências muito ruins. O Salmo 68, por exemplo, diz que os pais devem contar aos filhos aquilo que conhecem sobre Deus, aquilo que já viveram, para que essa próxima geração, os filhos, não se esqueçam das obras de Deus, mas antes coloquem sua confiança no Senhor. Então vemos que terceirizar a educação dos filhos nunca é bom, porque os pais são aqueles que têm a autoridade espiritual estabelecida, instituída por Deus sobre os filhos. Agora, por outro lado, claro que os avós, tios, amigos participarem da vida aí dos netos e dar uma ajudinha, isso é muito bom e positivo para as crianças. O importante é que os papéis fiquem bem claros, o papel dos pais, dos avós, dos tios. A quarta pergunta que recebemos é sobre correção. A pessoa falou: tenho pena de corrigir meu filho ou colocar limites. Afinal, ele é apenas uma criança. Quando dizemos que temos pena de corrigir nossos filhos ou colocar limites, a primeira coisa que se percebe é que há uma visão distorcida do que correção e disciplina são. A mãe que tem pena de corrigir ou disciplinar seu filho provavelmente enxerga a disciplina como apenas punição, como algo ruim, como aquele momento de raiva que a mãe perde a cabeça porque o filho já desobedeceu demais e ela perde a paciência e sai gritando, né, ou dá um beliscão na criança e perde o seu controle. Mas se nós olharmos na Bíblia, texto após texto, em Provérbios, Hebreus, percebemos que disciplina e amor andam juntos. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama e que todo filho que é amado pelo seu pai é corrigido por ele. Então, quando entendemos que disciplina e correção são algo bom, paramos de ter medo ou dó de usá-los. A correção é trazer a criança para o caminho correto. Todos nós, por causa da queda do homem e do pecado, temos a tendência em fazer tolices, estultices, em fazer más escolhas. Mas quando nós corrigimos os nossos filhos, estamos mostrando para eles que a consequência do pecado é ruim. Os limites ensinam a criança a ter controle próprio, a dominar-se a si mesma. Então, nós não devemos ter dó de ensinar, de corrigir, de colocar limites em amor. Pelo contrário, nós, como mães, como pais, temos de ter dó de não corrigir nossos filhos, de deixá-los livres para cometer tontices, erros. Porque a disciplina, a correção e o limite, no momento inicial, até podem doer, mas produzem frutos bons. Frutos de filhos que temem a Deus, filhos disciplinados, filhos que dão sua palavra e cumprem. Então a gente não precisa ter esse medo, tá certo? A quinta pergunta é muito polêmica.
A pergunta é a seguinte: eu nunca tive vontade de ser mãe. Será que isso é pecado? Como eu falei, esse assunto é polêmico e diferentes pessoas, diferentes estudiosos da Bíblia, provavelmente darão respostas diferentes. Algumas coisas que a gente pode observar é que a Bíblia nos diz que filhos são herança do Senhor, são uma recompensa, algo bom que o Senhor dá. Então, filhos são sim algo muito bom, algo excelente de Deus. A segunda coisa que a gente precisa observar é que um dos propósitos do matrimônio é que homem e mulher sejam frutíferos e reproduzam, de acordo com Gênesis 1:28. Então, se talvez a razão de você não desejar ter filhos é porque hoje em dia a nossa sociedade prega que filhos são muito trabalho, que vão atrapalhar a nossa carreira, os nossos sonhos, que ser mãe significa abdicar de tudo. Se essa é a motivação, é interessante refletir sobre o que Deus fala a respeito dos filhos. Por outro lado, para trazer uma visão equilibrada para tudo isso, para fazer um contrabalanço, não há nada nas escrituras que falando claramente que não ter filhos é pecado. O apóstolo Paulo, por exemplo, que foi um dos maiores nomes do cristianismo, não teve filhos naturais, mas ele se refere a várias pessoas como filhos espirituais, pessoas a quem ele se dedicava em amor, que ele ensinava continuamente, cuidando dessas pessoas como um pai se dedica aos seus filhos. Então eu creio que essa questão de ter filhos ou não é algo que a pessoa, que não tem esse desejo precisa buscar em oração com o Espírito Santo. Por que isso, E buscar a orientação de Deus quanto a esse assunto. A gente tem que ver o que está dentro do coração. E claro que se a pessoa pensa em casar, é algo que deve ser conversado antes, do matrimônio. Porque se você já decidiu que não quer ter filhos e não comunica ao seu futuro cônjuge isso, pode ser um grande problema, um grande motivo de frustração. Então isso é algo que é muito importante que o casal esteja de comum acordo com relação a essa situação. A sexta pergunta, é a última que a gente vai responder hoje, é de uma mamãe que falou: eu estou sempre cansada e sobrecarregada com a maternidade. Isso é normal? A gente pode dizer que sim e não. Claro que cuidar de um ser humano 24 horas por dia, 7 vezes por semana, é sim um trabalho cansativo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então existe sim um certo nível de desgaste, de cansaço. Por outro lado, muitas vezes estamos demasiadamente sobrecarregadas porque talvez nos falte um pouco de sabedoria em reconhecer que estamos vivendo na maternidade uma nova fase nas nossas vidas, uma nova estação, e assim como cada estação do ano pede roupas diferentes, o inverno roupas mais pesadas, o verão mais leves, também cada estação da vida pede prioridades diferentes. Uma vez eu saí para passear com os meus filhos e era um dia de primavera, eu não sabia como ia estar muito bem o tempo, esqueci de checar a temperatura. Eu me enchi de roupas porque o dia anterior estava frio, mas quando chegou no meio-dia, o sol bateu forte e eu comecei a suar com aquela quantidade de blusa de lã, casaco e tudo mais. O passeio, que era para ser agradável, ficou estressante porque eu estava com muito calor, e não tinha como tirar aquelas roupas naquele momento. Da mesma forma, a maternidade é uma bênção de Deus, mas se estamos querendo abraçar o mundo todo e fazer tudo sem buscar prioridade, sem buscar sabedoria do Senhor de como usamos o nosso tempo, pode sim virar demasiadamente pesada. Então, o que eu posso dizer sobre essa questão de estar sempre cansada, busque em Deus a sabedoria, busque ver o que são as prioridades nessa fase da vida que você está vivendo. Busque o descanso também, que é bíblico, A Bíblia fala que 6 dias o homem trabalhará e no 7º descansará. E espero ter respondido as respostas de vocês aí da forma melhor possível, e desejo um feliz Dia das Mães para cada uma, que Deus continue abençoando cada uma de vocês, a família de vocês. Feliz Dia das Mães e obrigado pela participação nessa enquete do Pão Diário.